Oi, gente, eu sou o Caio e, bom, eu espero que todos vocês estejam bem e o nosso estudo de hoje vai se encontrar na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Bom, eu vou ler aqui o texto. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo, e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembra das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita Deus, que lhes dá seu Espírito Santo. Bom, antes de começar, eu queria fazer uma oração para a gente poder continuar o estudo e a nossa reflexão. Oremos. Grandioso Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui buscando mais da Tua Palavra, buscando Te conhecer mais, mesmo em meio a esse tempo de isolamento social e quarentena, Pai. E graças à tecnologia e à ciência que vem de Ti, Pai, por meio dos recursos que ela disponibiliza, nós podemos estar aqui, Pai, buscando mais de Ti, conhecendo e estando em comunhão, Pai. Que eu possa ser usado por Ti para levar a palavra, Pai, e que o mérito, a honra e toda a glória sejam a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, partindo para o contexto histórico da carta e da passagem, a gente percebe que o capítulo, na verdade, desde o primeiro capítulo da carta de 1 Tessalonicenses, Paulo agradece diversas vezes à igreja por ser uma igreja que demonstrava ser muito fiel na obra e muito firme na fé. E ele fala isso diversas vezes, ele agradece à igreja, mas ele continua enfatizando, orientando e incentivando a igreja para que ela continue firme. Até porque a finalidade e o propósito dessas epístolas eram as exortações, né? Onde Paulo era usado por Deus para levar a mensagem do Evangelho a essas igrejas, com aquilo que Deus achava que a igreja deveria ouvir naquele momento. Então, mesmo ele falando aqui, vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, ou seja, ele já sabia que a igreja estava se mantendo na fé, estava sendo fiel na obra, mas ele continuava enfatizando, orientando e incentivando essa igreja a continuar dessa forma. E eu queria ler novamente o trecho do capítulo 3 até o capítulo 5, que diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios, que não conhecem a Deus. Bom, eu acho que a partir do versículo 3 até o versículo 5, a gente pode entender do que essa passagem fala, que é sobre uma vida dedicada a agradar a Deus, ou seja, uma vida de santidade. Agora, por que eu tenho que ter uma vida de santidade? Bom, um versículo que ilustra isso e justifica isso de uma forma bem clara é o versículo 8. Na verdade, é melhor ler do versículo 7, porque fica mais claro para entender, que diz o seguinte: pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com esses ensinamentos, de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá seu Espírito Santo. Então, esse versículo ele é bem claro e objetivo, quando ele diz que ter uma vida de santidade
não é uma escolha nossa, não é uma opção nossa como cristãos, como crentes. Ter uma vida de santidade é uma ordem, é um dever nosso, é uma ordem que Deus nos deu para seguir. Ou seja, e ele fala que quem se recusa a viver de acordo com essas regras está rejeitando a Deus. Então isso é bem forte e interessante para refletir. E cara, não tem motivo maior do que o sacrifício de Jesus Cristo, onde ele se sacrificou e ele morreu por todos os nossos pecados e dívidas de forma imerecida, onde pelo seu amor e pela sua graça a gente pôde ter a chance de poder ter uma nova vida, porque nós estávamos condenados e não tem motivo maior do que esse sacrifício, cara. Se é só entender esse sacrifício de Jesus Cristo, se ele morreu por nós, cara, de forma imerecida, a gente tem que, cara, seguir uma vida de santidade e para honrar e para glorificar o nome dele e de alguma forma retribuir esse amor maravilhoso que ele tem para conosco. E a gente tem como obrigação seguir essa vida de santidade. Cara, tem vários versículos que podem justificar isso. Versículos de Isaías que falam da finalidade do homem aqui na terra, que é somente glorificar o nome dele. Então, como é que eu vou glorificar o nome de Deus? Como é que eu vou honrar ele se eu não tenho uma vida de santidade? Que é aquilo que a carta aqui diz de forma clara, que é um dever nosso, que é uma ordem nossa como cristãos, entendeu? E tem duas passagens que elas são muito interessantes e se relacionam bastante com esse texto. A primeira se encontra em 1 Coríntios 6, do versículo 18 ao versículo 20, que diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com seu corpo. Bom, a gente percebe que essa passagem, ela enfatiza muito a questão do pecado da imoralidade sexual. Agora, por quê? Ele diz aqui no versículo 18 que nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. E ele justifica isso falando: vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com seu corpo. Ou seja, o texto aqui está dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, o corpo não pertence a gente, o nosso corpo pertence totalmente a Deus. Ou seja, nós temos que honrar a Ele por meio do nosso corpo. Como é que eu vou praticar a imoralidade sexual? Como é que eu vou estar honrando a Deus com o meu corpo, que pertence a Ele, com uma vida de imoralidade sexual, entendeu? Então, pois fomos comprados por alto preço. Portanto, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com seu corpo. Então a gente tem como obrigação honrar a Ele por meio do nosso corpo, que pertence a Ele, que não pertence a gente, entendeu? Então, é muito interessante, é bem forte essa passagem. E a outra passagem se encontra em Colossenses 3, do versículo 5 ao 10, que diz: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele.
essa passagem é muito interessante porque, além dela enfatizar também a questão do pecado da imoralidade sexual e da paixão sensual, que ele fala, ele é bem claro quando ele diz: façam morrer as coisas pecaminosas. Aí ele continua: imoralidade sexual, impureza, paixão sensual. E ele justifica: é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Ou seja, Deus se ira com o pecado. Então, se uma das coisas que... o único motivo que... a principal causa da ira de Deus é o pecado, é aquilo que ele abomina. Então, se eu estou tendo uma vida pecaminosa, uma vida de imoralidade sexual, se eu não estou tendo uma vida de santidade, é sinal que eu não estou tendo temor a Deus. Se Deus fala que é por causa dessas coisas que a ira dele vem, e eu continuo pecando, eu não tenho uma vida de santidade, é sinal que eu não estou me importando com isso. Eu não estou ligando para o que Deus... para o que o texto está falando aqui, que a palavra de Deus está falando. É sinal de que eu não estou tendo temor da ira de Deus e de sua justiça, que todos sabemos que ele é justo. Então, se eu estou tendo uma vida de pecado, é sinal que eu não estou tendo temor da ira de Deus, não estou tendo temor de Deus, que diz que tem sua ira, que sua ira vem por conta do pecado. E essa passagem é muito interessante também. Bom, outro ponto é que, às vezes, abdicar de amizades, de relacionamentos, de coisas que contribuem para nós termos uma vida pecaminosa, pode ser um bom caminho para a gente. Porque, por exemplo, quer deixar de ser convidado para um rolê, para uma festa que possa te contribuir, que possa te levar a cometer pecado? Quer não ser convidado, quer não ir para algum evento ou algo que vai acontecer? Quer sofrer um pouco por causa disso diante de passar a eternidade com Deus, entende? A gente tem que entender, a gente não pode misturar também se isolar do mundo e não ter amigos que não sejam cristãos, não. A Bíblia é clara também quando ela diz que nós temos que ser sal e luz aqui na Terra. Eu acho que o ponto é até que ponto isso está sendo bom para mim. Será que se eu estar indo para um lugar pode estar contribuindo para eu ter uma vida pecaminosa? Se eu estar saindo com determinadas pessoas está me levando a não ter uma vida de santidade, ter uma vida de pecado? Eu acho que a melhor forma é a gente largar essas coisas. Agora, se eu estou firme na fé, se eu sei que eu não vou pecar, eu posso ser luz, eu posso ser luz e sal em meio aos meus amigos, ao meu ciclo de amizade. Então, a gente tem que saber conciliar essas duas coisas. E tem um versículo que eu acho que muitas pessoas conhecem já, de cor até, que ele se encontra em Mateus 6:24. Outro ponto muito interessante, que não existe viver para o mundo e para Deus ao mesmo tempo. E eu vou justificar isso a partir do versículo 24, capítulo 6 de Mateus, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, esse versículo ele está dizendo que a gente não pode ter uma vida dupla aqui na Terra. Eu não posso... Domingo eu vou para a igreja, todo domingo eu vou para a igreja, eu vou para EBD. Perto da minha família eu aparento ser cristão, eu aparento ter uma vida cristã, mas quando eu estou no colégio, quando eu estou no meu ciclo de amizades, eu não demonstro esse caráter cristão, eu não demonstro um testemunho que mostre que eu sou cristão, que eu sou crente de verdade. Então, é uma passagem muito interessante, que a gente possa entender que não existe essa vida, essa dualidade entre mundo e... entre o mundanismo e o nosso cristianismo. É um ponto muito interessante. E, cara, a gente possa
que possamos ser felizes, mesmo em meio a essa situação, cara. Porque se eu tô sentindo falta de pecar, se pra mim o pecado faz falta, se, nossa, eu não tô mais pecando, eu tô tentando ter uma vida de santidade, mas eu tenho saudade de quando eu pecava da minha vida, eu tenho saudade de fazer as coisas que eu fazia antes. Se você tem saudade do pecado, se você tem saudade de fazer aquelas coisas, é sinal que você não está satisfeito em Deus, que você não está satisfeito com as coisas de Deus, que você não está satisfeito somente nele, somente em ter uma vida que busque agradar a ele, entendeu? Então que a gente possa se satisfazer somente nele, que a gente não sentir falta de pecar. Isso não deve ser um desejo nosso, que nosso desejo seja somente viver para ele. Que a gente possa ser felizes, sem ansiedade, sem preocupação com essas coisas. Que a gente possa ser como Paulo, que mesmo em meio a muitas adversidades, ele nunca perdia a sua fé, ele sempre era alegre, sempre agradecia em primeiro lugar a Deus e nunca reclamava. E um versículo que é muito consolador quanto a isso se encontra em Filipenses 4, de 6 a 9. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus. Que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus da paz estará com você. Bom, esse versículo, eu acho particularmente, esses versículos são maravilhosos, assim. Eles são bem consoladores. Quando eles dizem que, independente do sofrimento aqui na Terra, por ser crente, por sofrer, por ser crente por causa de amizades, abandonar, abdicar de algumas coisas, cara, isso não é nada perto da paz de Deus. A paz de Deus, que ele fala aqui, excede todo entendimento. A paz de Deus excede qualquer vazio de alguma amizade, de determinada situação aqui na Terra. Essa paz com ele, ela vai cobrir, ela é maior, ela é magnífica e ela é maior do que qualquer coisa aqui na Terra. Então só ela é suficiente para nós, acima de qualquer coisa aqui no mundo. Agora, terceiro ponto. Como passar a ter uma vida de santidade? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que entender que santidade é um processo. Santificação é um processo, ou seja, não é algo que vai ser do dia para a noite. Eu não vou acordar, eu não vou dormir e acordar no outro dia, eu nunca mais vou pecar, eu vou ser puro, eu vou ser santo e eu vou ter uma vida de santidade para sempre. Não, nós vamos continuar pecando, caindo. Isso está na nossa natureza, na nossa carne. Mas a questão é buscar se afastar das coisas que nos afastam de Deus. Acho que deu para entender, né? Se afastar das coisas que nos afastam de Deus. Então, não é dormir e acordar no outro dia, nunca mais vou pecar. Não, a gente pode continuar pecando, a gente vai cair, a gente vai pecar. Isso faz parte da nossa natureza e da nossa vida. Mas a questão é continuar buscando ser igual a Ele, buscar ter uma vida de santidade, buscar honrar Ele por meio dessa vida, buscar se afastar do pecado de toda forma e ter uma vida mais santa possível. E que a gente também possa ter humildade para reconhecer que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, claro. A gente depende totalmente dele. E uma motivação, um versículo que é muito motivador quanto a isso, se encontra em Mateus 5:48. Na verdade, eu acho que todo mundo já conhece esse versículo, que é o sede santos porque eu sou santo. Então, é bem claro e objetivo, mas é uma motivação, assim, pra gente. Do processo de santificação, que é buscar
ser igual a Ele, se afastar das coisas pecaminosas e buscar ter uma vida de santidade, buscar ser igual a Ele. Ou seja, o versículo fala: sede santos porque eu sou santo. Então, que a gente possa ser grato em todos os sentidos, porque muitas vezes a gente pode não compreender algumas coisas que acontecem, a vontade de Deus para nós, mas que a gente entenda que Ele tem um plano perfeito, um propósito perfeito para cada um de nós, que somos filhos dele, e que a gente possa descansar nele, e mesmo que a gente não compreenda, entender que o plano dele é sempre perfeito, e que a gente possa, nessa quarentena, tentar buscar ter uma vida de santidade, né? E como isso? Somente a partir de uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Então, que a gente possa aproveitar esse tempo livre que a gente está tendo para buscar ler a Bíblia, buscar se aprofundar mais, buscar ter um relacionamento com Deus, buscar uma intimidade com Deus, ter uma vida de oração, que isso possa... Porque quando as coisas voltarem à normalidade, as tentações vão voltar, as provações vão voltar, e todos nós sabemos que não vai ser fácil. Então, que a gente possa se fortalecer para quando as coisas voltarem ao normal, para quando nós voltarmos à escola e etc., a gente possa estar preparado para essas situações e que a gente possa estar firme na fé, para não cairmos e continuarmos dando o nosso testemunho. Então, que a gente possa estar buscando ter intimidade por meio de leitura da palavra, por meio de oração, e que isso seja espontâneo, de forma espontânea nossa, de forma deliberada, que a gente não faça isso por obrigação. Claro que isso vem do Espírito Santo, né? Essa vontade, mas que a gente possa pedir sabedoria e sede do Espírito Santo para Ele. Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe todos vocês, e eu espero que a gente possa fortalecer nesse tempo de dificuldade, que a gente entenda que é a vontade de Deus, né? Tudo gira em torno dele, então que a gente possa somente descansar nele. E é isso. Deus abençoe a vida de vocês, seus familiares, que a gente possa continuar orando e que esse tempo, se Deus quiser, vai melhorar logo. Então é isso.